Opa, e aí, beleza? Professor Davi Lessa aqui. Vamos aprender como desenhar o círculo trigonométrico mentalmente, sem recorrer a nenhum tipo de auxílio externo, tá bom? Nós vamos desenhar o círculo trigonométrico de cabeça, tá? Primeira coisa é fazer esse desenho que você está vendo aí, ó. Vou melhorar aqui a pontinha do meu pincel para você enxergar. Esse desenho aí tem que ser feito e daí nós vamos colocar os valores nesse desenho, tá bom? Como fazer esse desenho? Vou te explicar aqui em outra janelinha. Então vamos lá. Você vai fazer o círculo ou a circunferência, né? Eu tenho aqui o artifício do programinha que já faz uma circunferência perfeita. Lá na sua casa eu recomendo que você use um compasso, tá? O bom do compasso é que ele já te dá o centro direitinho, né? Da parada. Aí você vai traçar uma linha vertical, tá? Essa linha, ela tem que passar pelo centro, viu, cabeça? Eu vou até refazer a minha porque ela não ficou perfeita pelo centro, não. Aí, ó. Tô ruim. Pronto, a linha vertical. E depois uma linha horizontal. As duas têm que passar pelo centro dessa circunferência, tá? Traçou as linhas, marca aí com uma régua, aqui ó, do ponto de encontro do centro até o final da reta, você vai marcar o meio, onde está o meinho. Você no seu caderninho, você pode usar uma reguinha, né? Eu não tenho reguinha, eu estou indo no olhão aqui. Lá no seu caderninho, não vai no olhão não, use uma reguinha, tá? Ó, tô marcando o meio, bem no meio dessas linhas. Olha, eu marquei o meio. Então, marcou as linhas nas meiucas, você vai fazer duas linhas aqui na horizontal, passando aí por esses meios que você marcou. Vou tentar acertar eles aqui. Aí. Aqui, essa aqui também. Se você fizer no meio certinho, você vai marcar os pontos exatamente onde eles precisam ser marcados, tá bom? Olha aí. Liguei, né? Agora você vai ligar, ó, esse pontinho aqui com esse e esse pontinho com esse e os verticais também. Então vamos ligar esses pontinhos. Esse pontinho liga com esse. Esse pontinho ligou com esse. Esse pontinho aqui eu vou descer, ó, para pegar o outro lá, ó. Peguei. E esse pontinho com esse, viu? Agora você vai marcar bem entre esse ponto e esse ponto, bem na meiuca dele, bem no meio. Ó, marquei. Bem no meio, tá? Marquei. Ah, tá. Marquei. E marquei. Marcou o meinho, você vai ligar esses quatro pontinhos que você fez. Então, eu vou ligar esse pontinho aqui, bem no meinho. Lá no outro pontinho, que tá bem no meinho também. Aí, viu? Agora, esse que tá bem no meinho, eu ligo lá no outro, que também tá lá no meio. E daí daqui lá pro outro meinho. E se eu fiz tudo certinho, esse cara aqui vai bater em cima no outro, ó. Não tá perfeito, mas o seu caderno faça com régua. Eu estou fazendo aqui, eu estou usando o auxílio da linha reta, mas na canetinha eu ainda não tenho essa precisão toda. Gente, você já marcou os ângulos que importam, ó. No círculo, esse é o 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180. Já estão marcados aí os ângulos que você vai usar no seu círculo trigonométrico. Ok? Aí você faz a linha, que vai ser a linha da tangente. Põe ela pretinha. Para cima e para baixo.
Certo. Aí você vai desenhar também as linhas que vão te guiar para a linha da tangente. Com essas linhas verticais e horizontais, eu vou me orientar para achar seno e cosseno. As linhas que vão me orientar para achar a tangente, elas são diagonais. Ó, então, desse ponto, eu vou... Essa linha não está aparecendo, eu não peguei o azul? Peguei. Desse ponto aqui, eu caminho, passo pelo centro e pego o ponto dele parceirinho. Ó, é o ponto que está relacionado a ele. Ó. Então, eu passo pelo centro, passo pelo ponto relacionado a ele e vou até a linha da tangente. Olha o outro ponto aqui. Corto aqui, passo pelo centro, nesse ponto, no parceirinho dele e vou até a linha da tangente. Quando eu digo parceirinho, é porque a tangente desse ponto aqui vale o mesmo tanto que a tangente desse ponto aqui. São os pontos que estão nessas diagonais que você está fazendo. Que eu estou fazendo aqui no caso, né? Olha, ó. Saí, passei pelo centro, liguei no outro ponto e fui até a tangente. Ok? Faça isso em todas as diagonais aí. Passei pelo centro, passei, tangente. Passei pelo centro, passei no parceirinho, tangente. Passei pelo centro, tangente. Ok? Com esse desenho, esse é o desenho que você vai se orientar para colocar os números, os valores do círculo trigonométrico. Legal? Então vamos voltar lá para o desenho já pronto, onde a gente vai escrever agora os valores. Se eu usar esse círculo aqui, ó, eu não vou ter espaço para escrever. Eu vou usar um maiorzinho, tá? Até mesmo nesse maior ainda vai ficar apertadinho. Mas é o que tem para hoje. Então lá vai. Então eu vou começar escrevendo os valores em graus dos ângulos. Só que por enquanto eu vou ignorar. Cada pontinho desse aqui, ó, é um ângulo, ok? Tá? Ó, esses pontinhos são ângulos. Mas por enquanto eu vou ignorar esses pontinhos aqui que ficam bem no meio. Esse aqui eu vou ignorar. Esse aqui eu vou ignorar. Esse não. Esse não. Esse não. Esse aqui eu vou ignorar, tá? Então vamos lá. Nós vamos andar de 30 em 30. Vamos lá. Então aqui nesse pontinho, 30 graus. Ignora esse. Nesse pontinho aqui, 60, 90, 120, 150, 180. Acelera o vídeo aí para você não ficar entediado. 210. Pulei. 240. 270. 300. 330. E aqui 360, né? Eu não marquei no começo, mas no começo aqui vale 0 graus, que é a mesma coisa que 360 graus. Não é exatamente a mesma coisa, é o mesmo ponto, eles estão no mesmo ponto. Legal? Ok, vamos marcar agora os valores em radianos, tá? Ah, mas esses que você deixou para trás, Lessa, relaxa, nós vamos voltar neles. Mas vamos falar dos radianos. Pense comigo, ó. Você já aprendeu que 1 π radiano vale 180 graus, certo? Você já sabe disso. Então, se eu dividir este 180 por 6, para que essa igualdade se mantenha, eu também tenho que dividir o outro lado por 6, né? Então, π sobre 6 em radianos corresponde a 180 dividido por 6, que é 30. Ou seja, 30 graus valem π sobre 6 radianos. Então nós vamos... A gente não andou de 30 em 30 na primeira vez? Nós vamos andar de π sobre 6 em π sobre 6. Tá? Então aqui nesse ponto aqui, ó, eu vou andar 1 π sobre 6. Nesse ponto aqui, eu estou ignorando esse ângulo ainda. Nesse ponto aqui eu vou andar 2 π sobre 6.
3π sobre 6, 4, e assim por diante. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 12, tá? Então, vamos colocar o π sobre 6 nesses valores. Ó, então ficou 1π sobre 6. Eu estou escrevendo aqui, mas eu estou relacionando a esse pontinho aqui, tá? 2π sobre 6. 3π sobre 6. Faz isso em todos. 4π sobre 6. Acelera o vídeo aí, para você não ficar entediado. 5π sobre 6. π sobre 6. π sobre 6. π sobre 6. π sobre 6 e 12π sobre 6. Pronto, ufa. Só que, bom, de fato, esses já são os valores em radianos. Ó, 90 graus corresponde a 3π sobre 6 radianos. Só que essa fração, por exemplo, ela pode ser simplificada, assim como outras que estão aqui. Então agora eu vou voltar simplificando tudo aquilo que eu puder simplificar, ok? Por exemplo, ó, 1π sobre 6 eu posso escrever apenas π sobre 6, né? Não precisa desse 1. π sobre 6. 2π sobre 6. Quando eu... Pense comigo. 2π sobre 6. Se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, isso vai dar 1π sobre 3, né? Que é a mesma coisa que π sobre 3. Então, em vez de colocar 2π sobre 6, o correto é colocar π sobre 3, tá? Porque é a fração na sua forma irredutível. Vou fazer isso com todas agora, então, ok? Então, aqui ficou π sobre 2. Aqui ficou 2π sobre 3. Aqui não dá, né? 5π sobre 6 não, já está na sua forma irredutível, entendeu? Vou trazer ela mais para pertinho aqui. 6π sobre 6. Se eu cancelo 6 com 6, sobra apenas π, né? Então, olha aí, ó. É π. 7π sobre 6, não dá para simplificar. Só vou pôr ali mais próximo. 8π sobre 6. 8π sobre 6 vira 4π sobre 3. 9π sobre 6 é 3π sobre 2. 5 sobre 6, perdão, 10 sobre 6. 10 sobre 6 é 5π sobre 3. O 11π sobre 6 não dá, né? Eu só vou tentar escrever menorzinho, porque ficou grande. 11π sobre 6. Não mudou muito, né? E 12π sobre 6. Quando eu simplifico, isso vira 2π. Então, aqui, esse ponto inicial aqui do círculo trigonométrico, em radianos, no começo ele vale 0, né? E quando eu dou uma volta completa, ele passa a valer 2π. Uma volta completa faz sentido, não faz? Se 180 graus vale π, uma volta completa tem mesmo que valer 2π. É a lógica. Tá bom, mas está faltando aqueles 4 ângulos que a gente ignorou, né? Vamos falar deles? Eles não têm nada demais, não. É porque é mais fácil deixar eles por último, na minha opinião. Então vamos lá. Em graus, entre 30 e 60, quem é que está no meio? 45. Entre 120 e 150, quem está no meio? 135. Para você que ficou na dúvida, qual é a distância do 120 para o 150? 30, não é? Qual é a metade? 15. Então é só aumentar 15, ó. 120 mais 15, 135. 210 mais 15, 225. 300 mais 15, 315, tá? Ah, Lessa, tá pequeno, eu não tô enxergando. Eu tô falando para você. Então, se eu não tô enxergando o 315 aqui, eu tô te falando. É o 315, tá bom? Então tem o 315 aí. Já marcamos eles em
em graus. E em radianos, como que fica? Bom, tem muitas formas de você saber quais são os valores aí. Deixa eu pensar numa aqui, ó. Desenha aí o círculo trigonométrico no cantinho, para você observar uma coisa. Na metade dele, essa metade é π, concordas? Se eu partir esse pedacinho no meio, então cada fatia dessa aqui, ó, vai valer π sobre 4, né? Porque eu parti π em 4. Então esse ângulo aqui do 45, ó, o radiano eu tô falando de verde, né? Esse ângulo aqui, ele já corresponde ao π sobre 4, tá? Ficou bem em cima da linha, né? Deixa eu tentar pôr fora da linha. É o π sobre 4, ok? E se eu andar mais uma fatia, é 2π sobre 4. Simplifica o 2π sobre 4. O que é que vira? Ele vira exatamente o π sobre 2, né? Que a gente já fez, já está lá. Se eu ando mais uma fatia, 3π sobre 4, esse ponto aqui é justamente o 135 aqui, ó. Então aqui vale 3π sobre 4. Se eu ando mais uma fatia, dá 4π sobre 4, que é justamente o π. Vou criar mais fatias. Eu estou dividindo a meia volta em 4 pedaços. Cada pedaço desse vale π sobre 4. Então aqui foi 1, 2, 3, 4. Aqui é o 5π sobre 4. Esse ponto corresponde com o 225 aqui, ó. Então 5π sobre 4. Se eu ando mais uma fatia, eu vou estar no 6π sobre 4, que quando você simplificar, vai ser o 3π sobre 4, sobre 2, que já foi feito ali, né? Mais uma fatia, 7π sobre 4, que é o 315. E mais uma fatia, 8π sobre 4, que quando você simplifica, vira o 2π, né? Então a gente já marcou todos os ângulos em graus e em radianos. Agora vamos marcar os valores de seno, cosseno e tangente nesse círculo trigonométrico aí. Só para você se orientar, o eixo horizontal, ele é o eixo dos cossenos, tá bom? Vou fazer uma legenda aqui, ó. O amarelinho é o cosseno. O eixo do cosseno é o eixo horizontal. Perdoa aí a nossa letra que está horrível hoje. E o eixo do seno? O eixo do seno é o vertical aqui, ó. Tá? Eu não sei se dá para fazer esse pincel ficar no horizontal para eu pintar que nem eu pintei o outro. Eu vou dar umas voltinhas assim. Vai dar certo. Olha. Então, vertical é o seno. Vamos pôr a legenda aqui, ó. O verdinho está representando o seno. E o seno é na vertical. Eu não sei se você precisa disso, mas eu esqueço com muita facilidade. Então, para me ajudar a lembrar, eu sempre penso assim, ó. O O do cosseno combina com o O do horizontal. E o E do seno combina com o E do vertical, tá? Então, na horizontal é O de cosseno, na vertical é E de seno. Eu faço isso e me ajuda. Eu vou deixar a barrinha da tangente pretinha, então vou fazer a legendinha aqui, que o pretinho, ok? O pretinho é a tangente. Que letra linda! Foi, tangente. Então vamos lá, vamos escrever os valores. Vou fazer de azul. Deixa eu ver se eu acho um azul mais forte aqui. Pode ser esse. Tem que ser uma caneta fina para a gente enxergar, né? Então vamos lá. Aqui no eixo dos cossenos. Onde todas essas linhas se encontram é zero.
0. Então aqui, ó, nesses 3 pontos aqui, você vai fazer 1, 2, 3, tudo sobre 2, raiz no 2 e no 3. Aqui no final, essa linha aqui que vai do centro até o final do círculo, ela vale 1. Então aqui, ó, onde ela encosta no círculo, é 1. Tá bom? Para a esquerda, de novo, você vai fazer 1, 2, 3, tudo sobre 2. Tem a musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tá bom. Aí, raiz no 2 e no 3. E aqui é o 1. Só que para a esquerda é todo mundo negativo, tá? Então eu já consigo falar qual é o cosseno de todos esses ângulos que estão aí. Por exemplo, deixa eu melhorar o meu pincel para você enxergar ele melhor. Por exemplo, ó, qual é o cosseno de 60 graus? Esse é o ponto 60, né? Leva a sua visão até a linha do cosseno, ó. 1 sobre 2. Tá? Eu vou desenhar de fato. Ó, 120. Qual é o cosseno de 120? Eu estou aqui no 120, né? Levo a minha visão até a linha do cosseno, ó. Menos 1 sobre 2. Sacaste? Ah, mas em radianos, qual é o cosseno de 5π sobre 4? 5π sobre 4 é esse pontinho aqui, né? Leva a sua visão até a linha do cosseno, ó. Menos raiz de 2 sobre 2. Então é para isso que o círculo trigonométrico serve. Para você saber qual é cosseno, seno e tangente de todos esses ângulos aí. Por enquanto a gente está só no cosseno, né? Ó, um ponto perigoso que muito aluno bom erra é, por exemplo, o cosseno de 90. Cosseno de 90, você tem que levar a sua visão lá para a linha do cosseno. Ó, tô levando. Onde foi que eu bati? Eu bati no 0. Então, cosseno de 90, 0. E cosseno de 180? Quando eu olho para o ponto do 180, é o mesmo ponto onde está esse menos 1 aqui da linha do cosseno. Então, eu não tenho que levar para a linha do cosseno, eu já estou lá. O cosseno de 180 é menos 1. Legal? Eu acho que eu apaguei o sinalzinho de menos sem querer. Vou pôr ele de volta. Aí, menos. Vamos para o seno, então. Aqui, ó, você vai fazer de novo. 1. Nossa, esse 1 ficou horrível. 1, 2, 3. Tudo sobre 2. Raiz no 2 e no 3. Aqui, quando eu encosto no círculo, vale 1. Tá? Para baixo. 1, 2, 3. Tudo sobre 2. Raiz no 2 e no 3. E aqui onde eu chego no círculo vale 1. Lembrando que para baixo é todo mundo negativo. Né, meu? Então vamos olhar o seno. Ó, qual é o seno de 135 graus? Eu olho aqui para os 135 graus e levo a minha visão para a linha do seno. Ó, cheguei na linha do seno. Qual é o seno, então, de 135? Raiz de 2 sobre 2. Qual é o seno de 11π sobre 6? Eu olho aqui para o pontinho do 11π sobre 6, levo a minha visão lá para a linha do seno. Ó. Então, o seno de 11π sobre 6 é menos 1 sobre 2. Ok? Pontos perigosos. Qual é o seno de 0? Ó, o 0 está bem aqui. Ah, é 1! Não, errou, porque esse 1 está na linha do cosseno. O seno do 0, você tem que pegar a sua visão e levar ela lá para a linha do seno. Cheguei. Qual é o seno de 0? 0. Tá bom, garotinho? E qual é o seno, por exemplo, de 90? Ah, agora esse 1 aqui, ó, ele é da linha do seno. Percebes? Então o seno de 90, de fato, é 1. Creio eu que você entendeu. Eu tive que fazer o círculo maiorzinho, porque senão não ia dar para a gente enxergar os valores, né? Mas eu vou subindo e descendo ele aqui. Vamos falar da tangente. Não tem jeito, é chato falar para aluno que ele tem que decorar, né? Mas é de cor mesmo, tá, amiguinho, aqui. Ó, esse ponto aqui é o raiz de 3 sobre 3. Esse ponto é o 1 e esse é o raiz de 3, ok?
para baixo. Lembrando que aqui a tangente vale zero, né? Menos raiz de 3 sobre 3, menos 1 e menos raiz de 3. Vamos olhar agora os valores das tangentes. Por exemplo, ó, esse ângulo aqui, ó. Bem aqui está o 120, né? Qual é a tangente de 120? Coloca a sua visão lá no ponto 120. Agora leva a sua visão lá para a linha da tangente, mas segue essa reta azul aí. Tô seguindo, tô seguindo, tô seguindo, tô seguindo. Oi, 300, passei por você. Tô seguindo, tô seguindo, tô seguindo, tô seguindo. Cheguei no menos raiz de 3. Então a tangente de 120 está aqui, ó, é menos raiz de 3. Aliás, a tangente de 120 coincide com a tangente de 300. Legal? Qual é a tangente, por exemplo, de 7π sobre 6? Coloque sua visão aqui e leva ela lá para a linha da tangente, ó. Cheguei. Raiz de 3 sobre 3. Ok? Alguns pontos perigosos. Qual é a tangente de 90? Então você põe a sua visão no 90 e leva lá para a linha da tangente. Mas o que está acontecendo? Morreu. Não existe tangente de 90. Não existe tangente de π sobre 2. Quando eu guio aqui para a linha, eu não chego na linha da tangente, né? Não existe também a tangente, deixa eu apagar aqui, do 270 e do 3π sobre 2. O que é a tangente? A tangente é o tamanho. Por exemplo, ó, a tangente de 30. Eu venho aqui no 30 graus. Eu não fiz desses, né? Vou fazer então. Do 30 graus, você sai aqui do centro, ó. Pá, bateu na tangente. Tangente de 45. Quando você seguia, passa pelo 45, pá, aqui, pá, deu 1. Por que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3? Porque é a medida desta linha aqui, ó, daqui até aqui, esta medida aqui vale exatamente raiz de 3 sobre 3. Se você construir o círculo trigonométrico onde o raio dele mede exatamente 1, essa medida ela vai dar em cima o mesmo valor de raiz de 3 sobre 3. Aliás, se o raio dela valer 1, qual é a tangente de 45? É 1, não é? Essa distância aqui, ó, também vai dar exatamente 1. O valor da tangente é o tamanho dessa linha aqui, tá? Quando eu penso no 90, se eu ligasse aqui, ó, eu não ia chegar nessa linha nunca, né? Então não existe um tamanho, porque eu não chego nela. É por isso que não existe a tangente nem de 90, nem de 270, ok? Essa historinha do tamanho, ela vale também para o seno e para o cosseno. Por que o cosseno de 60 graus é meio? Porque daqui do zero até esse ponto aqui, ó, vale exatamente 0,5. É por isso que eu digo que o cosseno de 60 graus vale meio. Tá bom, amiguinho? Bom, não sei se você percebeu, acabou. Nós já desenhamos o círculo trigonométrico. Tá aí, ó, bonitão, ok? O interessante é você ser capaz de desenhar o círculo trigonométrico de cabeça, sem recorrer a nenhum artifício externo. Você que sabe desenhar o círculo trigonométrico, você sempre vai saber seno, cosseno e tangente dos ângulos que realmente importam, daqueles que caem em concursos, em vestibulares, em provas afim. Tá bom? Valeu? Tchau!